Vamos lembrar aqui de uma propriedade da potência, onde nós temos assim. A elevado ao cubo. Por isso que é chamado de cubo, porque o expoente é 3. É interessante a gente lembrar que a gente pode decompor essa potência, né? Como? O que vem ser A ao cubo? A vezes A vezes A. Porque lembra a propriedade da potência? Repete a base e soma os expoentes. Se eu pegar aquilo ali e somar, vai dar... Pronto. Então aí tranquilo, né? Mas se eu for pensar também, eu peguei esse cubo, aqui ainda fazendo a mesma lógica. Olha só o que eu posso transformar ele. Por exemplo, eu posso somar esses dois aqui. Se eu somar, repetir a base aqui dá o quê? A ao quadrado vezes A elevado a 1. Porque aqui eu repeti a base e somei os expoentes. Que ainda continua sendo A ao cubo, ó. Repete a base e soma os expoentes. Aqui vai dar 3. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for analisar o produto notável cubo da soma, primeiro vamos entender o que significa aqui cubo. Por causa do expoente, né? Lá era quadrado, o expoente era 2. Aqui é cubo, então o expoente é 3. Ó, soma de dois termos, ó. Lembra? Primeiro termo, segundo termo, né? Então, o cubo da soma, ela tem sua regra de resolução. Mas antes de eu colocar aqui necessariamente a fórmula, vamos tentar entender o que vem ser esse cubo da soma. É isso aqui, quantas vezes? Esse A mais B. 3 vezes, ó. Ele, vezes ele mesmo, ó. 3 vezes, ó. É como se isso aqui fosse a base, ó. Repete a base, somos expoente. 1 mais 1 mais 1, 3. Né? Então, ó. Expoente aqui é 1, ó. Quem é a base aqui? No caso é tudo isso, A mais B. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, aí eu vou usar aquela mesma lógica, ó. Se eu pegar esses dois aqui e somar, repete a base. Quem é a nossa base? A mais B. 1 mais 1, 2. Multiplicado por A mais B. Se eu pegar isso aqui e somar, ó, repete a base. 2 mais 1, 3. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já conhece essa regra aqui, ó. A gente já sabe resolver, ó. Olha quem está bem aqui. Quadrado da soma. Primeiro termo, segundo termo. Lembra como é o quadrado da soma? Começa com o quadrado do primeiro, termina com o quadrado do segundo. Como é da soma, os dois sinais é mais. Quem é o termo do meio? O primeiro pelo segundo. Quantas vezes? 2. Isso aqui nós vimos na aula passada. Agora substituir. Quem é o primeiro? A. Quem é o segundo? B. Primeiro, segundo. Vamos resolver A ao quadrado. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, 2AB mais B ao quadrado. Então, ó, nós resolvemos esse quadrado da soma, ele está aqui. Mas ainda falta eu multiplicar ele por quem? Falta eu multiplicar ele por A mais B. Esse A eu vou multiplicar por esse, que depois eu vou multiplicar por esse. Vamos lá? A vezes A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Repete a base, somos expoente. 2 mais 1, 3. Mais, quanto é A vezes 2AB? Ó, 2 tem número? Não, repete. Mas A tem a mesma base, ó. A vezes A ao quadrado. B vezes A. Aí, ok? Vamos para cá. Mas, quanto é A vezes B ao quadrado? AB ao quadrado. Pronto, a gente já multiplicou o A. Agora vamos multiplicar quem? O B. Agora vai ser o B. B. Primeiro jogo de sinal. Sinais iguais positivo. B vezes A ao quadrado. A ao quadrado, B. Por que não pode mexer nos expoentes? Porque as letras são diferentes. Sinais iguais positivo. 2A vezes 2AB vezes B, ó. Repete o 2, o A, ó, propriedade da potência de mesma base. B vezes B, B ao quadrado. Sinais iguais, positivo. B vezes B ao quadrado, B
ao cubo. Analisa aqui no meio se tem algum termos iguais. Por exemplo, A ao quadrado B tem, ó, ele aqui, ó. Vamos lá, se eles são iguais a gente soma, né? Vamos lá, continuando aqui, finalizando. A ao cubo, sinais iguais, positivo, 2 mais 1, 3, A ao quadrado B. Tem esse aqui? Tem, ó, ele aqui, ó. Também a gente soma, ó. Sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. 2 mais 1, 3. A, B ao quadrado. Mais B ao cubo. Então, aqui, senhores, a gente identifica aqui, ó. A gente tem a fórmula do cubo da soma de dois termos aqui, ó, cubo da soma de dois termos. Ó, olha qual é a regra. Lembra do quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui a gente também tem uma regra, ó. Não é quadrado, é o quê? Cubo do primeiro termina com o cubo do segundo. Quem é o termo do meio? 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, ó. A regra aqui. Aqui de novo, por que é o cubo da soma? Cubo, soma. Vamos lá. Olha como é que vai ser a regra. A regra eu vou começar assim. Ó. Como é cubo, começo com o cubo do primeiro, termino com o cubo do segundo. No meio, nós temos o segundo. Ó. 3 vezes o primeiro, vezes o segundo. Aí de novo, ó. 3 vezes o primeiro, vezes o segundo. Porém, nesse 3 vezes, esse primeiro aqui tem que ser elevado ao quadrado. E aqui é o segundo que é elevado ao quadrado. Agora vamos substituir os valores. Quem é o primeiro? A. Termina com o cubo do segundo. Quem é o primeiro? A. B. Quem é o primeiro? A. O segundo é B. Vai lá resolver. A ao cubo é A ao cubo. Mas 3 vezes A vezes B, 3AB. Porém, o meu primeiro é ao quadrado. Mais 3 vezes AB, 3AB. Porém, o meu segundo é ao quadrado. B ao cubo. É a mesma coisa, senhores, ó. Então, para que eu vou fazer aquela multiplicação toda se existe a regra? A regra é essa. Cubo começa com o cubo do primeiro, termina com o cubo do segundo. Como é da soma, mais, mais e mais. Que é o termo daqui? 3A, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui também, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Porém, aqui o primeiro é ao quadrado e ali é o segundo ao quadrado. Pronto, substitui e encontra, né? Então, vamos lá, senhores. Ó, cubo, diferença é menos. Né? Lembre que algo ao cubo, ele fez ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Por que, senhores, que eu tenho que falar disso? Porque aqui a gente aplica a propriedade da potência, ó. Quem é a base aqui? Tudo isso. Repete a base, somos expoentes. Mas bora lá. A. Ó. Repete a base. Quem é a base? É a B. A menos B, desculpa. Somos expoentes. Quem é os expoentes daqui, senhores? É como se a base fosse tudo isso aqui dentro, ó. Viu? 1 mais 1. 2. Vamos lá multiplicar. A vezes esse A e A vezes aquele lá. Vamos lá. A vezes A é propriedade da potência. Repete aí. Desculpa. Lembra o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é o quadrado da diferença. Lembra como é que resolve ele? Bora lá resolver ele. Começa com quem? Com o quadrado primeiro. Como é da diferença? Menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é primeiro? A. Quem é segundo? B. Vamos substituir. Primeiro, termina com o quadrado do segundo. Primeiro, segundo. Vamos lá resolver. A ao quadrado menos 2 vezes AB, 2AB, mais B ao quadrado, B ao quadrado, né?
Então agora nós vamos multiplicar, ó, isso aqui, ó. A vezes todo esse termo, vamos lá. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Mais com menos, menos 2A. B vezes A dá 2. Como aqui é a mesma base, repete a base, somos expoente. Menos com mais dá menos. B vezes B, desculpa, nós estamos no A. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado, ok? Agora vamos multiplicar quem? Que eu multipliquei o A, agora vamos multiplicar o B. Vamos ver o resultado. Menos com mais dá menos. B vezes A ao quadrado dá A ao quadrado. B menos com menos dá mais. 2AB vezes B dá 2AB ao quadrado. Porque, ó, mesma base, repete a base, somos expoente. Mais com menos dá menos. B ao quadrado vezes B dá B ao cubo. Vamos ver se existem termos semelhantes. A ao quadrado B. Aqui, ó, A ao quadrado B. O que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos somar. Vamos lá. A ao quadrado. Sinais iguais. Soma e conserva o mesmo sinal. 2 mais 1, 3. 3 o quê? A ao quadrado B. Tem esse termo aqui semelhante AB ao quadrado? Tem, olha ele aqui, ó. Ó, sinais iguais, ó. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 2 mais 1, 3. AB ao quadrado. E sobrou quem ali no final? B ao quadrado. Resumindo, ó, o cubo do primeiro termina com o cubo do segundo. Termo daqui, como, ó, detalhe, aqui é o cubo da diferença. Então, ó, um sinal de menos, um sinal de mais, um sinal de menos. Se fosse cubo da soma, todos os sinais eram positivos, né? Vamos lá, ó, 3 vezes o primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo segundo. Porém, o primeiro é ao quadrado e aqui o segundo é ao quadrado. Essa é a regra, a mesma regra do cubo da soma, porém o ensinar muda, ó, menos, mais, menos, viu? Então, vamos jogar aqui essa fórmula, esses valores lá. Vamos lá, lembrar? Começa como? Qual é a regra? O cubo do primeiro termina com o cubo do segundo. Como é da diferença, aqui é menos e aqui é menos. O termo do meio que vai ser mais, né? 3 vezes o primeiro pelo segundo. 3 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é ao quadrado e aqui é o segundo é ao quadrado. Vamos lá substituir os valores. Quem é primeiro? A. Quem é segundo? B. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Vamos resolver? A ao cubo é A ao cubo. Menos 3 vezes A ao quadrado B. 3 ao quadrado B. Mais 3 vezes AB ao quadrado. 3 AB ao quadrado menos B ao cubo. Então, essa é a regra que nós vamos usar para resolver as próximas questões, ok?